Olá, bom dia, boa tarde a todos. Vi dar alguns truques como você pode tirar selfie, a tua selfie sair bonita. O que é selfie? Selfie é uma foto que você tira meio o corpo, ok? Ou você pode tirar você sozinha, mas cortando ah, o corpo para aqui, a partir daqui para cima, ok? Isso que se chama selfie. Então, nas selfies tem regras, ok? Como todas as fotos têm regras. E vou te falar as 4 regras de selfie que você vai tirar no teu telefone e tua selfie vai sair bonita, ok? A primeira regra da selfie, você tirar uma boa selfie sozinha, ou uma pessoa te cortar, faz uma foto de meio corpo. A primeira regra, você tem que estar a cara bem preparada, ok? Por quê? Porque vai te puxar, a fotografia vai puxar a tua cara. Então, quando vai se focalizar na tua cara, a tua cara tem que estar bem bonita. Como? Tem que limpar bem a tua cara, tem que meter um pouco de batom. Muito mais o batom vermelho chama muito atenção quando se tira selfie, ok? Tem que tentar meter um pouco de lápis, fazer bem a pestaña, porque selfie a pessoa vai te olhar bem, tá vendo? A tua foto, a pessoa vai ter o direito de criticar, de te olhar bem. Tá a ver? Porque você deu a tua cara à foto. É uma foto que você dá a tua cara a todo mundo olhar. É diferente de uma pessoa que dá tirar foto de todo o corpo um pouco distante. Há pessoas que não clica para puxar a foto da pessoa perto para ver bem. Mas uma selfie te faz sair com todas as imperfeições. E se você não preparar bem a tua cara, a tua selfie não vai sair bonita. Então não me venha por aí, você acorda de manhã, sem se preparar, sem nada, e você tenta ir a tirar uma selfie, você pensando que vai sair boa selfie. Só se for que você quer tirar uma foto como eu também tiro, sem maquiagem, mostrar o dia a dia, aí sim, pode. Mas o melhor, prepara bem a tua cara, porque a foto vende, ok? A foto vende, a imagem ultimamente vende muito. Então, a segunda é saber qual é o teu lado mais bonita. Qual é o teu lado mais forte. Quer dizer, eu, como estou aqui, quando tiro foto desse lado, tá vendo só como estou? Quando tiro foto assim, no meio, não saio tão bem assim. Por quê? Quando olho assim, minhas bochechas, minha cara, não me sai tipo tô trincada, uma coisa assim. O que eu faço sempre? Eu conheço o meu lado. Esse meu lado aqui é o meu lado favorito para tirar foto. Tá a ver? É o meu lado favorito. Então eu faço uma coisa assim. Tá a ver a diferença? Então, quando eu faço assim, esse lado aqui, a minha foto sai. Não faço assim, não. Mas uma coisa assim. O meu nariz sai mais empinada, o meu lábio sai mais grande, e meus olhos saem mais sexy, e a minha pestaña desse lado fica mais subida, e aqui dá mais espaço. Então, se você sair bem desse lado, olha esse lado aqui, vou tentar fazer, desse lado não saiu bem. Esse lado me faz sair essa coisa papada grande, não saiu bem. Olha só, vou fazer um ensaio. O que é que você vê? Essa papada sai mais grande, tá a ver? E a minha bochecha aqui se desenha mais. Então, esse não é o meu lado forte. Vocês veem? Não é o meu lado forte. Mas quando eu dou esse é meu lado forte. Então, tem que saber qual é o teu lado forte. Se te fica bem olhando no meio, então olha no meio. Se te fica bem olhando, ok? Esse lado ou esse lado, então esse é teu lado forte. Então tem que saber aonde que teu lado bonito,
Aonde que tá o teu lado bonito, que te fica bem nas fotos, para você tirar uma boa selfie. Esse é o segundo. O terceiro, nunca tira selfie, quando sabe selfie, muito selfie com boca fechada, assim. Selfie, se você vê a maioria das manequins, maioria das famosas, que lá pessoas treinadas fotográficas, quando tira uma boa selfie, tenta sempre deixar a boca um pouquinho aberta. Eu tô com o lábio não pintei meu lábio, mas se eu pintasse meu lábio, vocês poderiam dar mais conta. Porque quando você deixa a boca um pouco mais aberta, a tua foto chama mais atenção. Porque o lábio, quando está fechado assim, te dá mais isso aqui, mais a bochecha, te faz cair mais isso aqui e te faz sair nariz grande. Olha só essa diferença. E olha só essa diferença. Não abri muito a boca, mas deixei um espaço que faz sair ainda meu lábio, esse aqui, mais grossa, me empina mais a cara, porque fazendo isso, de uma vez aperto a minha bochecha sai grande, tá a ver? Sai muito grande. E fechando a minha boca, abrindo a minha boca um pouco, desenha mais bem a minha boca, tá a ver? Desenha mais bem a minha boca e me dá lábio muito grosso e empina o meu nariz, olha só. Não estou falando, tem que abrir muito a boca, tem que... É só simplesmente dente com dente para não se contrair. Para te dar cara muito comprido, e engrossar mais o teu lábio e empinar mais o teu nariz. Se eu tiro no meu lado, olha. Tem uma boca, me faz a boca sair mais sexy e mais bonita. E empina mais a minha cara. E o meu olhar é mais chamativo do que assim. Ok? Do que assim. Esse é mais importante. E o quarto e o último mais importante para tirar uma boa selfie, você tem que usar muito mais a tua câmera do telefone. Ao lado de fora ou como ao lado de dentro, mas tem que limpar o teu telefone. Limpa bem o teu telefone, porque a selfie para não sair frusco. Limpa o teu telefone onde a tua câmera está. Limpa para o lado de fora como para o lado de dentro, para que você tire uma boa foto e a tua foto saia bonita. Então, esses são os conselhos que eu vou te dar para tirar uma boa selfie sozinha e com outra pessoa. Se prepara sempre. Não esquece, a maioria das fotos tira mais com a boca um pouco aberta. Ok? Da selfie um pouco aberta. Bye bye. Se inscreve no meu canal e compartilha. Amo muito vocês. Eu sou Ziza Star. Se você compartilhar, vai me ajudar. E se likear, ainda vai me ajudar mais. E comenta, dá as tuas opiniões. Amo muito vocês.